Hoje nós podemos perceber que tudo na vida, Ronaldo, é feito através de uma promessa. Nós vivemos debaixo de uma promessa. E eu quero já deixar para os irmãos uma pequena pergunta. O que te trouxe aqui hoje? Em que você está preso que você veio aqui hoje, nesse lugar? Você veio por causa do homem? Você veio por causa do pastor, do levita, do seu amigo, da sua esposa que te chamou, do seu marido que te fez vir? Ou você veio por causa da promessa? Mas eu quero deixar para os irmãos, antes mesmo dos irmãos começarem a refletir, que há 3 coisas evidentes em nossas vidas para que a gente possamos alcançar a promessa. Então nós podemos entender que há 3 coisas: propósito, processo e promessa. Amém? Quantos estão comigo? Qual foi a primeira? Propósito, processo e promessa. Para que os irmãos possam entender, eu já vou deixar bem claro para os irmãos, Silvano, que para você alcançar a promessa, você tem que ter o propósito de alcançar ela. Então por isso que o propósito ele vem primeiro. Porque quando você escuta a promessa sobre a sua vida, você tem que ter o propósito de alcançar essa promessa. E para você alcançar a promessa, é necessário você passar pelo processo. E eu vou deixar para os irmãos alguns exemplos que há nessas lindas escrituras para que todos possam entender o que são isso. O primeiro exemplo é Abraão. Deus vai de encontro a ele e faz ele uma promessa. Sai da tua terra, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-eis de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Tinha uma promessa sobre a vida dele. Tinha uma promessa sobre a vida daquele homem. Só que para ele alcançar essa promessa, ele tinha que passar pelo processo. E o processo na vida dele era ir até onde que Deus queria. Então nós podemos entender uma coisa, que o processo existe de várias maneiras. Existem vários tipos de processo. E o segundo processo que eu quero deixar para os irmãos, o segundo exemplo, está lá em Gênesis, no capítulo 37, onde vai falar sobre a história de José. José era um pequenino ainda. Deus dá a ele um sonho, Ronaldo. E esse menino sonha da seguinte forma: que as estrelas, a lua e o sol se rederiam entre ele, o seu pai e a sua família se rederia sobre ele. E os seus irmãos planejaram o matar naquele momento, porque os seus irmãos o invejavam e diziam da seguinte forma: vamos matar José para que o seu sonho não aconteça conforme ele nos disse. Porque José, ele é o menor da casa, ele não pode reinar sobre nós. Então nós podemos entender que aí já começa o processo da vida de José, aonde que já foi colocada uma promessa através de um sonho na vida daquela criança, daquele menino. E nós podemos entender hoje aqui que para alcançar a promessa, temos que ter ela como propósito, certo? Então nós vejamos aqui que José, ele não deixou que aquelas ofensas dos seus irmãos insultasse ele e nem mesmo fizesse ele parar. Ele mesmo desacreditar dele. Porque se formos trazer para a nossa atualidade hoje, na nossa sociedade, quantos sonhos, insultos das pessoas têm nos matado? Quantos sonhos nossos têm sido enterrados por causa das afrontas que vêm sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas? Ah, você não consegue, você não é capaz, você não vai conseguir. Não adianta você tentar, porque você não é capaz, você não vai conseguir. Então nós podemos entender que José, ele não deixou que aquelas insultas sobre a vida dele, aquelas ameaças sobre a vida dele, parasse o propósito de alcançar a promessa. Para quem conhece a história, vocês conhecem a história muito melhor do que eu, e lê a Bíblia muito mais do que eu, vocês sabem qual foi o processo. Ele foi jogado na cisterna, no bem dizer, numa cova, como diz a palavra, que não tinha água, foi vendido, foi levado como servo, escravo, foi vendido para Potifar, até ele chegar aonde Deus queria que ele chegasse, até ele alcançar a promessa, e foi reinar sobre os seus irmãos. Mas outro exemplo também que eu quero deixar para que os irmãos possam entender, que a Bíblia ela não vive de um ou dois, ela sempre tem vários exemplos para te dar, porque a Bíblia ela não é simplesmente, meramente isso aqui, mas ela é um imenso mar.
muito mais do que isso. Que a própria palavra vai dizer que o céu e a terra, como o pastor Silvano falou, vai passar. Mas a palavra não vai. Nós podemos ver no livro de Êxodo sobre a vida de Moisés. É outro também que viveu dessa mesma maneira. Deus deu ele uma promessa. Tinha uma promessa para o povo, que o povo seria liberto. E isso é engraçado, Silvano. Que na experiência de Moisés, vai dizer o seguinte: que o anjo do Senhor desceu sobre a sarça ardente, estava ardendo a sarça em fogo, e Moisés viu aquilo. E Moisés atentou para ver aquela sarça pegando fogo, e Deus falou com ele assim: Moisés, antes mesmo de você entrar nesse lugar na qual você quer pisar, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você vai pisar é santo. O que nós podemos entender com isso aqui, Silvano? Que não tem como viver o propósito de qualquer maneira. Não tem como alcançar a promessa e passar pelo processo de qualquer jeito. Nós temos que adentrar no Santo do Santo da maneira correta, santificado, purificado e transformado. Porque Jesus, ele veio para isso. E nós já começamos a entender, para alcançar a promessa que está lá do outro lado, eu tenho que ter ela como propósito de alcançar ela. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Então, para eu ir até a promessa, eu tenho que passar pelo processo. Outro exemplo que eu vou deixar aqui por último, no Velho Testamento, é a história de Davi. Davi foi um escolhido e o próprio Deus escolheu ele para que ele fosse rei. Vai Samuel, o profeta, e unge a cabeça de Davi. Só que o engraçado é que a palavra vai dizer que quando Davi foi ungido, ele não foi literalmente naquele mesmo momento rei. Ele tinha que passar pelo processo para que ele pudesse ser. Então, para que isso possa ser evidente na nossa vida, meus irmãos, nós temos que colocar a promessa da qual Deus nos deu, amém? Em nossas cabeças, viver ela como propósito e passar pelo processo. E eu quero deixar uma pergunta para os irmãos: qual que é a promessa que os irmãos têm recebido? Será que um dia você recebeu alguma promessa da parte do Senhor? Será mesmo que o Senhor ele tem preparado algo para você? O engraçado, sabe o que é, meu pastor? E lá no Novo Testamento vem Jesus. Vem da mesma maneira, trazendo uma promessa. E a promessa que eu quero deixar, da qual Jesus deixou, para que os irmãos possam entender, linear dessa mensagem, é que um dia ele vai voltar. E nós que somos filhos do eterno, nós temos que levar isso como evidência de que vai acontecer, de que é verdade, meus irmãos. Porque muitas das vezes, como a minha esposa aqui pregou, nós não temos aquela intimidade com o eterno. Nós não temos aquele dialeto de conversar com ele todos os dias, de perguntar a ele todos os dias, de fazer para ele todos os dias aquilo que é necessário para que nós alcançamos essa promessa. Mas o engraçado é que muitos dos nossos irmãos vivem de qualquer maneira. Eu já quero deixar para os irmãos que não vai subir de qualquer maneira. Porque Moisés, lembra que eu falei sobre Moisés? Mesmo antes dele pisar na presença do Eterno, ele tinha que se santificar, ele tinha que tirar a sandália dos seus pés e entrar para o processo. Para que os irmãos possam entender mais claramente. Lá no livro de Mateus, vai dizer que Jesus estava pregando um sermão. No versículo 24, ele vai dizer o seguinte. De começo, ele vai dizer assim: acautelai-vos, vós, para que vós não sejais enganados pelas coisas que há de vir. Porque os discípulos tinham chegado nele, Ronaldo, perguntado quais são os sinais da sua volta. De quando você vai vir? Aí Jesus começa a exclamar diversos tipos de coisas. E ele vai dizer guerras, rumores de guerra, como nós estamos vendo na televisão de hoje. Fome, tristeza, ranger de dente. E mesmo assim, quando isso tudo acontecer, isso vai acontecer porque é necessário que tudo isso aconteça. Jesus ele vai deixar assim, e ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Então, para que nós possamos entender que essa promessa, depois que Jesus fala sobre isso tudo, e tudo isso que virá sobre nós, ainda não será o fim. O engraçado é que a Bíblia vai dizer, Jesus disse, ainda no versículo 24, ele vai dizer o seguinte:
E vós, vigiai, porque um trairá os outros. O engraçado, sabe o que é, Silvano? Que a própria palavra fala que o caminho para a vida eterna ele é estreito. Vamos conjecturar isso aqui. Vamos conjecturar. Vem comigo, vem comigo. Se o caminho é estreito, você está aqui no apertado. Não tem como ir um na frente do outro no mesmo caminho. Então tem que estar um do lado do outro. O engraçado é que na nossa geração de hoje, quando o nosso irmão que está na nossa caminhada na frente com um cargo eclesiástico maior do que nós, porque Deus deu a ele o cargo, ele cai. O engraçado é que nós passamos por cima dele. Em vez de nós fazer o simples fato de ter compaixão para com o próximo, como Jesus nos ensinou, nós fazemos assim, ó, dá licença da frente, que eu vou lá para a eternidade, e você fica para trás. Mas não é assim que Jesus nos ensinou. É por isso que Jesus fala que nos últimos tempos, uns trairiam os outros, e surgiriam falsos profetas. Quantos dos nossos irmãos hoje, em vez de ver o nosso irmão da frente cair, levantar ele e falar, vai meu filho, eu estou contigo, vai, continua essa caminhada aí, tá difícil, tá apertado, tá, mas vai. Nós não fazemos isso, nós preferimos passar por cima, deixar para trás e não ajudar o irmão a levantar. Porque o engraçado dessa geração de hoje, igual todos falam, é uma geração Nutella, mas eu repreendo essas palavras em nome de Jesus, meus irmãos. Ninguém é Nutella, não. A promessa da qual nós estamos vivendo não é uma promessa de Nutella, não, varão. Essa promessa ela é real em nossas vidas. Nós vivemos para que o nosso Jesus ele venha em grande poder e glória, como diz a palavra que ele virá. E nós temos que crer nisso e nos agarrar a essa promessa e ter essa promessa como propósito em nossas vidas. O engraçado é que nós temos que passar pelo processo. E o processo é estreito, como ele já deixou. Vai ser difícil mesmo. Não vai ser fácil, não. Mas se for parar para pensar e analisar direitinho, pensa comigo. E se fosse naquele tempo, da qual o evangelho estava começando a ser findado, será que você seria verdadeiramente crente? Será que verdadeiramente você seria martirizado pelo evangelho? Será que você deixaria a sua cabeça na bandeja pelo amor de Cristo? É isso que você tem que entender hoje. Se você vai abraçar essa causa, se você vai viver esse evangelho, se você quer viver verdadeiramente, era isso. Lá no livro de Ezequiel, era dessa maneira. Desce o anjo, Ezequiel, vem cá, Ezequiel, vem cá. Vamos com o anel de medir aqui, vamos medir uma coisa aqui que eu vou te mostrar, vamos entrar para dentro do templo aqui, que eu quero te ensinar uma coisa. E a palavra diz que ele mede 500 côvados. E Ezequiel vai, 500, 500. E diz que as águas que adentravam o templo batiam nos seus pés, nos seus tornozelos. E ele media mais 500. Vem, Ezequiel. Ia. Na ousadia ele ia. As pernas batiam no joelho, as águas. E subia mais a cada 500 que ele media, subia mais. E quando chegou a certa altura, nos seus umbrais, nós podemos perceber que o anjo do Senhor faz a ele uma pergunta. Pois viste, filho do homem, o que aconteceu? Para que os irmãos possam entender o que é que essa passagem quer deixar. É bem simples. Quando o anjo, ele mede 500 côvados, ele está deixando a entender para os irmãos o seguinte: você ainda está tendo o direito de poder andar. E você vem, bate no tornozelo, você escolhe, você vive o evangelho de qualquer jeito. Aí ele mede mais 500, ele vai te estreitando para o seu lado. Ah, ainda dá para eu fazer de qualquer jeito. Quando chega a certa altura, é por isso que o anjo pergunta para ele: pois viste? Porque já não era mais, a palavra vai dizer, que Ezequiel falou, não tem como mais eu controlar isso. Se eu for passar, tem que ser a nado. Então, para que os irmãos possam entender que o evangelho não é da maneira que você quer. O evangelho não caminha do jeito que você pisa.
O evangelho, ele não vive do jeito que você quer viver. O evangelho é sobre você se aprofundar nas profundezas do eterno e deixar ele fazer o que ele quer. Você viver da maneira que ele deseja. Não é da maneira que você quer. Não é do jeito que você quer. Mas é do jeito que Jesus deixou para você. É por isso que nós vivemos debaixo dessa promessa de que um dia ele vai voltar para nos buscar. E nós temos que ter isso em nosso coração. Isso tem que arder em nós, meus irmãos, para que vocês possam entender o entendimento melhor, para que os irmãos possam entender cada vez mais. João, na ilha de Patmos, quando ele estava lá preso pelo evangelho, quando ele vai escrever no livro de Apocalipse, ele vai dizer assim: estou aqui, o testemunho do evangelho de Jesus. Não é porque ele queria, meu irmão. Não é porque ele desejava, não. Ele estava lá é por causa do evangelho. É por isso que eu estou perguntando aos irmãos: o que te trouxe aqui hoje? O que te fez chegar aqui hoje? Porque é o evangelho que te faz viver da maneira que ele tem que viver. A palavra vai dizer, quando João estava lá na ilha de Patmos, aparece a ele Jesus glorificado em toda a sua glória. A palavra vai dizer o seguinte, que quando João ele escuta a voz de quem falava com ele, ele vai se virar para ver quem falava com ele. Ele viu Jesus glorificado da seguinte forma: ele não viu o mesmo Jesus que ele viu ele não viu o mesmo Jesus todo fatiado, cortado. Ele não viu o mesmo Jesus com aquela coroa de espinho em sua cabeça. Ele não viu o mesmo Jesus todo sangrando por causa de você. Ele não viu. A palavra vai dizer que ele viu Jesus com seus cabelos brancos como a neve, os seus pés reluzentes como latão, como se tivessem sido refinados em uma fornalha. E os seus olhos eram como que de brasa de fogo, e o som da sua voz era como o som de muitas. O engraçado é que no livro de Apocalipse, bota aqui no telão para mim, por favor, se não pode, de Apocalipse, capítulo 3, Jesus pede João para fazer uma carta para a igreja. E o engraçado é que da mesma maneira da qual eu coloquei no começo aqui, para que os irmãos pudessem entender, o primeiro era o propósito, o processo e a promessa. Então vamos ao texto, amém? Foi a 5ª carta que João escreveu à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que têm nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarde-os, arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O engraçado é que nessa mensagem, Jesus deixou uma promessa. Ele deixou uma promessa. Mas percebe-se aqui que ele deixou essa promessa para quem se guardasse. Para quem se guardasse, para quem não se contaminaram com as coisas desse mundo, para quem não sujou as suas vestes. O engraçado é que nós somos pecadores sim, meus irmãos. Todos nós somos. Até eu que estou trazendo essa palavra. Eu só estou servindo a comida do rei para você. Então pega esse maná que vem do céu, meus irmãos. Come ele mesmo. Tira fruto dessa palavra. Vocês possam entender, meus irmãos, que só tem promessa quem é filho, tá? Só tem promessa quem é filho. Só tem promessa quem se rende diante. É por isso, quando Jesus fala sobre a igreja de Sardes, ele vai dizer: algumas pessoas não se contaminaram suas vestes,
e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O engraçado, sabe o que é? O jeito que é o apelo hoje em dia. Eu acho engraçado. Sabe por quê, Silvio? Muitas igrejas falam assim: quem quer aceitar Jesus? Não é você que tem que aceitar Jesus. É Jesus que tem que te aceitar do jeito que você está aí. É você que tem que se dar o seu jeito de entrar aqui, ó. No não de Deus. No não da lei de Deus. Não adulterarás, não fornicarás, não roubarás. É você que tem que dar o seu jeito de entrar na porta estreita. Não é Jesus que tem que ser aceito por você, não. Não é você que manda na sua própria vida. Porque se fosse assim, como o pastor disse aqui, que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, como que seria isso? Então eu deixo para os irmãos essa palavra.